entende as forças da gravidade, ou não tem foguete na Lua. Ou você entende a natureza da vida, ou você vai continuar a sua vida inteira passando seus fantasminhas e produzindo opressões. Então Spinoza, ele leva ao extremo a luta pela liberdade. E é possivelmente por aí que eu me articulo com ele, eu levo isso muito a sério. Nada me bota mais indignado que qualquer prática opressiva. Sobretudo a prática da consciência, né? Me irrita. Me irrita não em termos de lei da consciência, mas em termos de lei da natureza. Para mim, a vida tem que se constituir pelos grandes afetos, pelas grandes composições. Por isso eu sou apaixonado em termos riuminianos, não espinosistas, né? Apaixonado para fazer agenciamentos com Fassbinder, agenciamentos com Nietzsche, com Spinoza, com muitos dos meus alunos, com muitos dos meus amigos, porque estou vendo passar ali coisas muito bonitas. E o Clastres? Clastres? Fantástico, fantástico. Pensador excepcional, que morre, né, que morreu num momento que provavelmente ele ia explodir, porque ele começava a ultrapassar todas as teorias antropológicas da troca, da reciprocidade, da dívida infinita. Ele começava a entrar numa linha fantástica de pensamento, né? E ainda assim nós conhecemos a arqueologia da violência, a sociedade contra o Estado, né? Textos lindíssimos, né? Fantásticos, que mostram, né, uma maneira de pensar a vida, mas que evidentemente a subjetividade humana não suporta. Quando Clastres diz, por exemplo, que a guerra no primitivo tem um objetivo. Qual é? Produzir o quê? Liberdade. Né? São coisas que nós humanos não vamos compreender. Nós humanos solicitamos a paz, né? Sem, por exemplo, entender que a paz é uma invenção do Estado. Nós não entendemos o que são os movimentos da história. Você só começa a entender esses movimentos da história se você faz esses investimentos fortes. Ligando Pierre Clastres ao cinema, o Kurosawa, né? Liga Pierre Clastres ao Kurosawa. Kurosawa é muito parecido com Pierre Clastres. Ele entendeu muito bem o problema do campo social, entendeu muito bem o que é o problema da guerra, por exemplo, que é o centro da obra do Pierre Clastres. O Kurosawa diz que ele foi fazer cinema porque ele foi de uma certa maneira espinosista. Ele verificou que no Japão, numa época da história do Japão, houve um encontro terrível. O Estado se encontrou com os camponeses japoneses. E na hora que esse encontro se dá, ele descobre que os japoneses diminuíram 20 centímetros. Não sei se vocês entenderam. O Estado, quando chega, é barra pesadíssima. Diminuíram 20 centímetros. Por quê? Porque houve um mau encontro. É exatamente isso que Spinoza está dizendo. Nós temos que entender a natureza para produzir os encontros que vão fortificar as nossas vidas. O encontro com o Estado levou a isso. Aqui nós provavelmente não diminuímos 20 centímetros em termos quantitativos de extensão, mas diminuímos 20 centímetros em termos de intensidade. Né? Não há nada mais que se queira no campo social em que nós vivemos do que fazer baixas de intensidade. Diminuir a produção da vida, a potência da vida. Exemplo clássico brasileiro, exemplo clássico a nossa universidade. A nossa universidade não é uma universidade para produzir pensamento. A única coisa que se produz na universidade é obediência. Se ensina o estudante a obedecer. Tanto que eu luto com muitos dos meus alunos, né, eles sabem disso, eu luto muito com eles, quando eles começam a dizer para mim, eu não suporto mais, eu digo, não, aguenta a barra. Aguenta a barra. Pega esse diploma. É um instrumento de guerra. Instrumento de guerra. Porque a universidade só passa isso para nós. Quando você começa a verificar aulas em que a questão passa a ser o pensamento, o estudante fica inteiramente surpreendido. Ele não está habituado, ele não está formado para isso, porque desde os 3 anos de idade ele não para de receber essas forças constituintes de marcas e sinais. Em linguagem literária, o que se produz é produzir um homem dos hábitos, um homem que tem um conjunto de hábitos e julgue que aquele conjunto de hábitos que ele tem é a natureza dele. Então é preciso passar uma força, sobretudo a literatura é muito bonita para isso, de estranhamento. Abrir uma espécie de buraco onde você começa a verificar que sua natureza não é o seu conjunto de hábitos. Né? Quando a gente lê o Michel Foucault, a gente fica muito surpreendido por causa dessas coisas. O Foucault, quando vai pensar o homossexualismo grego, diz o homossexualismo grego não tem nada a ver com o homossexualismo do Ocidente. Se vocês quiserem articular o homossexualismo do Ocidente com o homossexualismo grego, vocês não vão entender nada. Aí o homem do hábito diz assim, esse Foucault é um louco. Aí o Foucault diz,
Porque é preciso ser louco para vencer os hábitos. Por isso que a loucura não para, a loucura e a literatura, a loucura e a arte, a loucura e a filosofia não param de ser perseguidas pelas forças repressivas do campo social, psiquiatria, etc. Porque é exatamente isso, para produzir esse mundo novo, é preciso correr um risco muito grande, correr um risco de pensamento, ir, aqui é de uma beleza incrível, e isso é o pensamento, não naquilo que é real, e não naquilo que é possível. A questão do pensamento é produzir o impossível. Produzir o impossível, produzir o impensável. É exatamente o que Nietzsche fez. É exatamente o que Spinoza fez. E além de todos os limites que nos foram dados por Kant para o pensamento. Não é transgredir, é muito mais do que transgredir, é produzir exatamente o novo. Produzir a impossibilidade. Professor, quando o Bergson pensa a intuição com a intuição do outro, Intuição? do outro, captação do outro, Está falando outro. ele seria, nesse caso, um pensamento? Forma nenhuma. Não é questão assim que você está colocando. Porque quando você vai pensar o Bergson, há 3 ideias em Bergson, são as ideias principais. É a intuição, o elan vital e a duração. Você não vai entender a intuição de Bergson sem entender a duração de Bergson. A grande questão dele é a duração. E a duração é exatamente isso que eu estou dizendo com as diferenças bergsonianas. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Ou seja, o pensamento não se constitui pelo outro de forma nenhuma. Se o pensamento se constitui pelo outro, é exatamente as forças de fora que estão te constituindo. A intuição não é isso. Não é isso. Em Bergson as linhas são muito diferentes, ouviu, Miriam? Bergson não é como Spinoza. O Bergson está pensando a vida como elan vital e a matéria. Ele está pensando essa relação que está aqui. E a vida não se constitui enquanto pensamento pelas leis da matéria, ela se constitui por ela mesma. Certo? Mas eu não vou desviar para o Bergson, que a gente sairia do Spinoza, né? Mas procura rever essa questão da intuição do Bergson, ligar a dire, a duração, que você vai entender bem o que ele está falando. E se aproxima muito disso que eu estou dizendo do Spinoza. São pensadores malditos que atravessam a história. Ainda que o Bergson seja maldito, muito interessante, porque era da Academia Francesa, né? Muito estranho, o mais estranho dos malditos. Aliás, ver o retrato do Bergson, você já disse, só pode ser um maldito, porque isso não é um homem, isso é uma loucura aquilo dali, né? Agora, esses pensadores é exatamente o que é a filosofia. Ou a filosofia é uma serviçal das epistemologias, das teorias das ciências, ou a filosofia está trazendo alguma coisa de novo. E isso eu não paro de dizer sempre, né, para aqueles que estão estudando filosofia, olha, o nosso risco é muito grande. Ou nós vamos ser meros serviçais do Estado e somos, né, praticantes de opressão. Filosofia é simultaneamente a produção da liberdade, a produção do pensamento, a produção da ciência, a produção da arte, a produção da vida. O que eu estou dizendo para vocês, então, em termos de terceiro gênero de conhecimento, ou em termos de liberdade, ou nessa questão que você me colocou, é que, segundo Spinoza, a vida talvez ainda não tenha começado nesse planeta. Que coisa! Que coisa! E só tolo não sabe disso. Só quem não quiser pensar, né? O que é as nossas vidas. A verdade é que nossas vidas são vidas determinadas pela consciência. As nossas vidas se tornam tão pesadas, tão opacas, tão insuportáveis, que a gente fica pedindo a morte, pelo amor de Deus. E aí damos meios para Freud pensar instinto de morte. Mas essa tolice. Mas é porque é a fadiga, a insuportabilidade, a opressão o tempo inteiro. É a luta por essa liberdade, que tem que passar por campo epistêmico, campo de arte, campo de luta, permanentemente. Se vocês querem saber se por acaso eu articulo Spinoza com Marx, por exemplo, sim, articulo. Articulo Spinoza com luta de classe. Articulo também. Você articula Spinoza com Jung? Jung? Ah, demais. Demais. A Jung? Não. Não, de forma nenhuma. Já te disse isso que não. Eu já coloquei para vocês que a questão do Spinoza é esse terceiro gênero de conhecimento que não pode pressupor um arquétipo. Não pode pressupor isso.
Se você partir de um pressuposto arquetípico, como constituinte de tudo, da subjetividade, você está partindo de um anterior às forças. Eu não estou dizendo que o Jung não é um grande pensador. Inclusive foi Jung que fez grandes combates a certas tolices freudianas. Foi ele. Passa linhas um pouco diferenciais. Eu, se tivesse que escolher entre Freud e Jung, eu ficava com Jung. Né? Passa um imaginário muito bonito. Mas não é exatamente isso que era Spinoza. Não. Spinoza é um negócio de bomba, é violência. Ou melhor, violência não. Violência é o que nós vivemos, né? Violência é o mundo em que nós vivemos. Ou para você, Fassbinder não é violento. Ele não. Fassbinder não. Violento é o que nós vivemos. Violento é a tolice que nós vivemos. Quando Fassbinder passa aquele cinema que o homem não tolera por causa da moralidade do homem, ele está passando